A paz do Senhor. Hoje nós vamos estar falando acerca da segunda parte da genealogia de Jesus Cristo, aonde nós vamos apresentar os 3 tipos de pessoas que existem nessa genealogia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Então vamos dar continuidade. No último vídeo nós falamos Mateus capítulo 1 e o verso 1, onde nós falamos que Jesus ele é filho de Abraão e filho de Davi. Agora vamos para o versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó a Judá e seus irmãos. Aqui nessa parte da genealogia nós vamos ver a questão sobre 3 tipos de pessoas inclusas nesta genealogia. O primeiro tipo de pessoas são os reis e patriarcas. São as pessoas grandes, as pessoas que fizeram grandes coisas, pessoas reconhecidas. O segundo tipo de pessoas são as pessoas simples e comuns. E o terceiro tipo são as pessoas de vida imoral. Esses 3 tipos de pessoas, elas estão inclusas na genealogia de Jesus. Então, aqui nós vemos o primeiro nome de Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Abraão representa as pessoas grandes, as pessoas ricas, as pessoas importantes, né? Porque Deus ele também é Deus dessas pessoas. Às vezes nós pensamos que Deus só é Deus das pessoas humildes, mas não. Deus é um Deus de pessoas grandes. Tanto é que tudo que toda pessoa abençoada é porque Deus abençoou, né? Nós vemos lá Nabucodonosor, era rei de reis. Mas por que ele era rei de reis? Porque Deus abençoou a vida dele. Foi Deus que estabeleceu aquilo. Tanto é que na hora que Deus quis tirar ele, que subiu a soberba, foi Deus que tirou rapidamente. Então, o primeiro tipo de pessoas são as pessoas grandes. O segundo tipo de pessoas são as pessoas comuns. Isaac nos fala das pessoas comuns. São pessoas que não fizeram grandes coisas, coisas extraordinárias, coisas marcantes, né? São pessoas simples. Mas a Bíblia também nos fala de um terceiro tipo de pessoas aqui nessa genealogia, que são os Jacós da vida. O que é um Jacó? Jacó significa enganador, usurpador. É aquela pessoa que quer tirar proveito em tudo. É aquela pessoa que mente, que engana, que quer tirar vantagem em todas as coisas. É aquela pessoa que os outros pensam que não tem mais jeito. Mas Deus ele também é Deus dessas pessoas. Deus também é Deus das pessoas mais fracas, né? Foi para isso que ele veio, para essas pessoas. Amém? Então Deus ele é Deus desses 3 tipos de pessoas, mas algo interessante na genealogia é que Deus também ele é Deus das mulheres, porque naquele tempo havia um preconceito muito grande. Se você for estudar a fundo a genealogia das pessoas daquele tempo, eles não incluíam pessoas imorais, mulheres, pessoas gentios, eles não incluíam. E Jesus ele veio acolhendo todos, né? Aceitando todos os tipos de pessoas. Basta você ter um coração para ele. Amém? Então nós compreendemos que Deus, através dessa genealogia, ele está mostrando, dentro desses 3 aspectos aqui, que Deus é Deus de pessoas importantes, pessoas ricas. Porque existe uma visão de que Deus, ele não ama aqueles que são ricos, né? Há uma rejeição muito grande. Porque existe um texto na Bíblia também que fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ali ele se refere ao reino, não à salvação eterna. E porque é muito difícil uma pessoa que está em um alto nível se dispor, né, a sentar, a ouvir uma palavra, a ir em um culto, a se chegar aos humildes, às pessoas mais simples, ou buscar ter uma vida mais simples. Ela não tem tempo para isso, porque ela está viajando, ela está ocupada com lazeres. Então isso é uma rejeição muito grande, porque nós acreditamos que todos aqueles que prosperam, é uma mentalidade, prosperam, eles não estão em Deus. E que Deus não os ama e que Deus não quer trabalhar na vida deles. Mas Deus está mostrando, eu sou Deus das pessoas importantes.
E daí, em seguida, também das pessoas simples. E daí, como você falou... Às vezes uma pessoa que, né, você não precisa ter um grande testemunho, mas Deus é Deus na tua vida também. Você não precisa ter uma grande história. Né? Deus é Deus das pessoas simples, daquela pessoa que nasceu e cresceu nos caminhos do Senhor, que não deu trabalho para os pais. Deus também é Deus dessas pessoas, assim como Ele é Deus dos Jacós, aqueles que erraram muito já na vida. Então, já que você tocou nesse assunto, existe uma grande questão, porque as pessoas acreditam assim, eu tenho um testemunho forte porque eu fiz diversas coisas no mundo, né? Então, o testemunho forte é uma vida com Deus, é uma vida de submissão, de renúncia, né? Isso não é uma vida depravada, destruída. Isso é a vergonha. Isso é o teu passado. Você tem que vencer o teu passado. Não há glória no teu passado, né? É a partir do momento que você nasceu de novo. É ali que começa a tua vida. Você não pode exaltar nem cultuar o teu passado. E Jacó, como você mencionou, né? Então, e daí alguns acreditam que uma pessoa simples, Deus também não, né? Deus também opera. Deus também é Deus dessas pessoas. E nós jamais devemos menosprezá-las. E Jacó, como você falou, né? Também uma pessoa que, olhando assim... Deu trabalho. Você diz, né? Deus não vai trabalhar nessa vida, Deus não vai trabalhar nessa pessoa. Mas Deus realmente trabalha nessas vidas também. Das pessoas que fizeram tudo, né? Tudo e mais um pouco. O que os outros da família não fez, tem aquele rapaz, aquela moça fez por ela e pelos outros da família, né? Atirou, levou tiro, foi presa, foi solta, fez diversas coisas, aprontou todas. Deus também é Deus dessas pessoas, que também existe um certo preconceito também. Alguns não aceitam. Então, Abraão, ele aponta para o Pai. Então, Deus, ele é um ser triuno. Então, são três pessoas. E para representar e expressar essas três pessoas, é necessário três características. Por isso que Deus é conhecido, e o primeiro nome de Deus na Bíblia é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Abraão aponta para o Pai, Isaac aponta para o Filho e Jacó aponta para o Espírito Santo. Em que sentido aponta? Aponta para a obra que Deus faz. Então Deus não é só o Deus de Abraão, né? Deus não é só o Deus, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus também de Abraão, de pessoas ricas e importantes, como mencionamos. E Isaac, como nós também mencionamos, Deus também é Deus dos Isaques. Então, a obra com que Deus faz, Deus também trabalha nessas vidas. E Jacó, por si também, como nós mencionamos, né, nós já adiantamos a revelação de que Deus também trabalha nessas pessoas. Pessoas de uma vida depravada. Deus também as ama e Deus também quer trazê-las para perto. Quer acrescentar alguma coisa? Amém. Então são citados diversos nomes na genealogia de Jesus, perceba. E há algumas pessoas aqui que nós não sabemos a história delas, o que elas fizeram, mas são pessoas que fizeram parte da genealogia de Jesus. Não importa quem você é, não importa necessariamente o que você fez, importa que você está inserido na genealogia, ou melhor dizendo, na história de Jesus. Você está inserido e você faz parte dessa história. Você faz parte do corpo que é a igreja. Você faz parte da história daqueles que vão manifestar o Senhor Jesus ao mundo. Talvez alguém não importante. Talvez você não é um Abraão, talvez você seja um Jacó. Não é um Jacó, mas talvez seja um Isaac. Talvez não seja nenhum desses três, mas seja um Salatiel, né? um Jotão. Mas são pessoas que estão inseridas, são pessoas importantes para Deus. Então, recapitulando, nós compreendemos no primeiro vídeo, a primeira parte, nós falamos acerca de Jesus como filho de Davi e filho de Abraão. Explicamos essa compreensão. E vimos na genealogia de Jesus os três tipos de pessoas que há na genealogia de Jesus. Reis e patriarcas, simples, pessoas comuns, e pessoas
imorais, de vida imoral. Problemáticas. Amém? E nós vemos também que na genealogia de Jesus são inclusas algumas mulheres, coisa que não era algo comum naquele tempo, né? Pelo preconceito que havia. E o primeiro nome que nós vemos na genealogia é Tamar. Sobre a Tamar vai nos falar lá em Gênesis 38, que ela teve relações com o seu sogro. Mas ela tinha um desejo, e Deus conhecia o seu coração. Ela tinha um desejo pela bênção. Então nós vemos uma mulher imoral que faz parte da genealogia, porque Deus abraça esse tipo de pessoa também, né? Deus aceita todos, né? Então, e ela cometeu, né, Tamar, ela cometeu, né, um incesto, tinha relação sexual com seu sogro, mas ela tinha um desejo da bênção de Deus, como Jacó também tinha. Portanto, é importante compreender que Deus, ele não necessariamente ele está olhando para os nossos atos, não necessariamente. Mas ele está vendo um coração sincero. Por quê? Porque eles deveriam, os filhos dos seus, né, eles deveriam suscitar, os irmãos do marido desta mulher deveriam suscitar filhos. O marido dela, o sogro dela, era Judá. Então os filhos deveriam suscitar semente. E eles não cumpriram isso. E ela usou de uma outra maneira. Porque ela tinha desejo pela bênção de Deus. E ela aqui foi uma mulher que está inserida na genealogia de Jesus. A primeira mulher da A genealogia. primeira mulher. Você tem a segunda? A segunda mulher é Raabe, né? Fala um pouco sobre ela lá em Juízes 6:17. É a prostituta que acolheu os espiões israelitas lá em Jericó. Olha que interessante. Ela foi uma mulher que ela amou a Deus. Ela amou o povo de Deus. E ela era uma prostituta. Ou seja, há alguém mais rejeitado hoje, mal visto, desprezado, vamos dizer assim, hoje, como uma prostituta? Como que as pessoas, como que a sociedade vê? Mas esta mulher era uma prostituta, mas ela amou a Deus. Ela amou o povo de Deus. E Deus abençoou ela e abençoou a sua família. E Deus não permitiu que quando Israel tomasse a Jericó, eles matassem ela e a sua família. Deus os poupou. Guardou ela. E ela está inserida aqui na genealogia de Jesus. Todas essas pessoas foram importantes para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos eles cooperaram para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. A terceira mulher que nós vemos aqui é Ruth, a Moabita. Você consegue falar sobre ela? Então, ela era uma mulher moabita, ou seja, ela não podia participar do povo do Senhor. Então, ela está falando das pessoas excluídas. Ruth, por ser moabita, descendente de Moabe, filho de Ló, não podia participar da comunhão. Então, aqui referente às pessoas exclusas, né? Há pessoas hoje que, por exemplo, há muitos porquês, há muitos motivos porque há pessoas que são exclusas hoje. Pessoas que não possuem diploma, pessoas que não têm um conhecimento suficiente. Então, são pessoas exclusas da comunhão. E o Senhor Jesus aqui está trazendo para perto. O Senhor está reconciliando ela, está trazendo ela, porque ela está inserida também. E ela foi uma mulher que fez parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Amém. A quarta mulher é Batseba. Ela foi a mulher de Urias, o amigo de Davi, que matou o mesmo. E ela foi mãe de Salomão. E também cometeu adultério com Davi. Mesmo assim, foi inclusa aqui. Foi inclusa. E o nome dela não é nem citado. Não é citado, ó. Ela fala assim, ó. Jessé gerou ao rei Davi, no versículo 6, do capítulo 1 de Mateus. E o rei Davi gerou a Salomão. Daqui foi mulher de Urias. Ela só menciona, daqui foi mulher de Urias. Ele não menciona nem o nome dela. Mas nós sabemos quem ela é. E ela também está inserida, ela cometeu adultério e está inserida na genealogia do Senhor Jesus Cristo.
E entenda uma coisa, Deus tira a bênção de maldição. Por quê? Porque veio Salomão. Então, entenda que todo esse propósito, toda essa ligação que houve, independente da moralidade, não impediu que Jesus viesse. Não impediu os planos de Deus. Não parou. E essa mulher aqui, né, ou seja, fazendo parte dessa ligação, dessa genealogia, também estão inseridas na história que fez com que Cristo se manifestasse ao mundo como homem, né? Amém. E agora? Pode falar. Tem a quinta mulher, né? E agora a quinta mulher, né? Maria, de fato uma mulher separada, de fato uma mulher diferente de todas as outras, né? A qual foi escolhida para do seu ventre gerar o fruto, para do seu ventre gerar aquele que traria paz às nações, para gerar o rei eterno, né? E aqui se cumpre a visita de Deus na terra, para morrer por nossos pecados e nos salvar por meio desta mulher. Então, Maria, diferente das outras 4 mulheres, ela foi uma mulher pura, virgem, porque nela se cumpriu o propósito de Deus de enviar o Messias. Olha que interessante. Agora, nós vamos ver aqui que para um judeu existiam 3 coisas que jamais poderiam constar em uma genealogia. Vamos detalhar mais um pouquinho? Então eles jamais colocavam o nome de mulher, e aqui tem 5. Segundo, eles não colocavam o nome de um gentil, ou seja, não judeu. Então, em terceiro, eles não incluíam pessoas de vida imoral. E o interessante é que na genealogia de Jesus nós temos esses 3 tipos de pessoas: mulheres, gentias e imorais. Então olha que interessante. Jesus veio quebrando tudo isso, Jesus veio mudando tudo isso. Ele veio mostrando que ele também é o Deus, né? O Deus das pessoas importantes, das pessoas simples, das pessoas travessas e também das mulheres que eram desprezadas. Ele está quebrando esses paradigmas, porque nós acabamos, com a nossa mentalidade, nós acabamos excluindo, nós acabamos impedindo o Cristo de se manifestar. Então, espero que vocês tenham compreendido. Amém. Então, se você é uma pessoa próspera, Deus é Deus na tua vida. Se você é uma pessoa simples, Deus é Deus na tua vida também. E se você é uma pessoa problemática, não esquente a cabeça, porque Deus também é Deus na tua vida e Ele pode mudar a tua história. Ele conhece o teu coração, Ele conhece os teus caminhos, e eu tenho certeza que o que Ele quer fazer na tua vida é coisa que o teu olho, que não chegou nem no teu coração, que teus olhos nem imaginam. Amém? Amém. Então receba essa palavra.